Hoje conto com a presença do professor Márcio Anderson, 43 anos, 20 anos de magistério. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, Tati. Queria começar perguntando para você, como que você começou a lecionar no EJA? Bom, comecei a lecionar no EJA, foi uma oportunidade, né? Uma oportunidade muito bacana no estado, onde a diretora informou que estava com carência de professor na área de humanas. Então eu aceitei esse desafio, né, de trabalhar à noite, no horário noturno, né, em que os professores, poucos na época, né, queriam aderir a essa ideia. E aí desenvolvi o trabalho lá na escola aceitando, mas foi muito bacana, foi muito legal. Que legal. E como você mesmo disse, né, foi um desafio, né? E você poderia falar um pouquinho desse desafio na modalidade? Nossa, o maior desafio do EJA, eu costumo dizer que é justamente a oscilação em relação à participação do aluno. Porque o aluno chega cansado do trabalho, né? Muitas das vezes ele chega até, vem no ônibus lotado, né? E etc. Então, faltar é algo muito mais comum, assim, mais rotineiro, né? E mesmo assim, muitos até acabam desistindo por conta disso, né? Eu acredito que o maior desafio mesmo é a frequência, né? O aluno está ali estudando e também a questão dele ficar muito tempo sem estudar, automaticamente a gente tem que refazer muito o processo, né? Até ele conseguir entender aquele conteúdo que a gente está lecionando. Entendeu? Até porque o aluno que está no EJA, né, ele já não parou de estudar à toa, né? Ele tem um motivo por trás. Acho que o professor que trabalha no EJA, ele tem que ter um olhar diferenciado, né? Tem que ter um carinho melhor, né? Sim. Como diz Paulo Freire, ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em comunhão. Né? Para falar um pouquinho disso, qual foi uma história marcante assim que você tem para contar pra gente? A história que eu tenho é o São José, né? O São José, ele marcou muito na minha vida, na minha carreira, né? Porque um senhor de 73 anos, se não me falha a memória agora, a neta dele tinha parado de estudar, ainda muito jovem, né? E aí ele resolveu voltar a estudar para poder ajudá-la, né? Para acompanhar ela, levar ela para a escola, né? Sempre trazer. O horário era bem tarde de saída, né? E o mais interessante é que a neta dele abandonou, né? E aí ele ficou naquela situação, e agora o que eu faço? Ele falou, não, já que eu comecei, agora eu vou terminar. E aí foi interessante que a neta parou e ele deu continuidade e conseguiu terminar, ou concluiu, né, o ensino médio com a gente. Foi gratificante demais, né? Um senhorzinho de cabeça branca ali, né, já aposentado, já com uma estabilidade, uma condição, graças a Deus, favorável, segundo ele falava, ele dizia, né, mas interessante, e ele continuou. Foi muito gratificante, foi gostoso. Acho que essa é a melhor parte, né? É ver essa evolução, essas pessoas conseguiram conquistar algo que seria sonho para eles de um dia, né? Verdade. Como a EJA contribui para a cidadania e o pertencimento dos alunos? É isso, né? Eu acredito que quando o aluno ele volta, né, uma pessoa realiza uma matrícula no EJA, ele quer ser um cidadão de bem, ele quer entender melhor, ele quer ter um pouco mais de clareza, os direitos dele, entender, né, saber o que são os direitos, os deveres, né, cumprir com a sociedade, né, com tudo que é apresentado, né, e automaticamente eu acredito que o EJA colabore muito, né. Sim, acaba tirando aquela coisa de só ganha quem entende, né, e aqueles analfabetos são usados como pessoas escravizadas, assim, sim, né. Sim. Márcio, que dicas você daria para quem gostaria de atuar no EJA hoje? Olha, a dica que eu dou vale muito a pena. Primeiro, pensar mesmo que vale muito a pena. É um trabalho muito gratificante, né, Tati? Porque quando uma pessoa ela toma a decisão de ir para uma sala de aula, se deparar até com aquele aluno que tem uma dificuldade na escrita, né, que tem aquela vergonha de pronunciar determinadas palavras com erro ortográfico, né? E é interessante que eu digo mesmo para quem é professor, para que possa
tomar decisão que vale muito a pena. É gratificante demais. Que legal. Márcio, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar com a gente essa vontade, né, de estar trabalhando, de exercendo essa profissão, né, e que mais professores também possam passar por essa experiência, né. Galera, muito obrigada, valeu por hoje. Tchau, tchau.